Estamos Boa escutando noite. direitinho. Demorou a responder aqui, eu fiquei na dúvida. A gente tá escutando sim. Ah, Pelo beleza. menos Tá. A Lid conversou com vocês que a gente vai apresentar a correção do projeto de vocês, não é isso? isso. Tá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para fazer os comentários e aí depois envio o documento para vocês. Então, estão vendo aqui o Word? Sim, Tá. Então, a Sim. nota máxima desse projeto é 4. No caso, vocês tiraram 2 nesse projeto. E aí eu vou explicar o que aconteceu aqui de problema. Tem alguns comentários que são mais relacionados com erro de português, com o formato, algumas coisas, mas são detalhes. A gente não descontou ponto por isso. Então eu vou partir mais para as análises e aí eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa ver aqui de problema. No macroambiente, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, que agora não lembro de cabeça, foram muitos grupos. Tá. O problema do macroambiente principal foi que ficou faltando mais informações. Assim, vocês trouxeram algumas informações de cada ambiente, mas ficou faltando. E algumas coisas ficaram meio vagas. Olha só, aqui no ambiente demográfico, aí vocês colocam uma parte aqui que trazem assim: a região que escolhemos para a implantação do projeto trata-se de uma região onde não há pessoas com poder de compra muito alto, mas que pertencem a uma classe mediana economicamente. Quais são as informações complicadas aqui? Primeiro, que região é essa? Vocês não colocaram aqui. Segundo, vocês não trouxeram dado para comprovar o que vocês estão falando. Então, por exemplo, você dizer que é uma região que não há pessoas com poder aquisitivo alto. Isso é meio que achismo, assim, é a opinião de vocês. Então, Boa para noite. vocês quebrarem isso, vocês precisam trazer algum dado. E aí, como que a gente encontra esses dados? Pesquisando reportagens que deem informação para gente, né, sobre a classe econômica em cada das regiões do Brasil, do Rio de Janeiro, enfim, que vocês escolheram efetivamente. Então fica faltando assim a fonte do dado que você está trazendo e aí a gente não sabe exatamente aonde que vocês escolheram. Já no ambiente sociocultural, deixa eu ver, vocês falaram sobre tem o mesmo problema, gente, ó. Vocês falam sobre um dado que vocês já trouxeram antes sobre, ó, no ambiente demográfico vocês comentam sobre exercícios. Aqui no sociocultural também. Ou é um ou é outro. Então, assim, os exercícios eles podem ser ou no ambiente sociocultural ou no ambiente demográfico. Tem que ver o que faz mais sentido. Eu acho que faz mais sentido no sociocultural. Então precisa dar uma revisada lá no demográfico. E, de novo, vocês trouxeram informações, mas sem trazer de onde vocês tiraram as informações. Ah, 129% entre 2009 e 2017. Tá, de onde surgiu isso? Precisa ter as fontes de cada informação dessa. No ambiente político, vocês não trouxeram nenhum dado. O que é interessante a gente pensar no ambiente político? Quais são as leis? Quais são as regras? Quais são os órgãos que vão criar determinações que a gente precisa ficar atento? Então, por exemplo, no caso de empresas que trabalham com restaurante, eles têm que ficar atentos às determinações da Anvisa, de higiene. Então, isso entraria no ambiente político-legal, né? Não necessariamente pensar na política como, o Bolsonaro fez isso, o Lula aquilo, não sei o quê. Não, isso não interessa. Para a empresa, isso não interessa. O que interessa aqui é ver quais legislações
podem prejudicar ou beneficiar a empresa de alguma forma, tá? E aí, uma coisa que eu percebi em um ou outro ambiente de vocês é que no ambiente vocês falam assim, nossa empresa vai utilizar isso para fazer isso, isso e aquilo. Essa parte não precisa, não nesse momento. Por quê? Fica parecendo que é um erro. O macroambiente é um ambiente em que a empresa não atua, ela só sofre influência daquilo, positivamente ou negativamente. Então a ideia é que você traga um pouquinho de conceito, né, dizer o que é um ambiente político, ou o que é um ambiente tecnológico, o que é um ambiente sociocultural, e depois trazer dois, três dados com as reportagens. Né? Procura na internet, isso é fácil, assim. Vocês encontrarem dados que ajudam. Não foi o caso de vocês, mas só para vocês terem ideia. Teve, teve um ou dois grupos que em todos os ambientes trouxe o coronavírus. Então, assim, o coronavírus afeta tudo. Beleza, afeta tudo, mas é só o coronavírus? Ou tem outras coisas? Né? O coronavírus é uma coisa que está acontecendo agora. E as legislações que já existem? E a taxa de câmbio, a taxa de inflação, que são dados que entrariam no ambiente econômico, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado para também não ir muito longe. Eu acho que a Lid mostrou para vocês um círculo. Deixa eu ver se eu que mostra o macroambiente. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Aqui. Vocês já viram um círculo parecido com esse, não já? Uma imagem parecida com essa? Então, aí é só para lembrar, o macroambiente é aquela parte mais externa à organização. É o ambiente natural, demográfico, tecnológico, que a empresa não pode mexer. Ela só sofre influência disso. E a análise interna é aqui onde está o vermelhinho. E aí tem uma área que é meio que a gente não faz análise no núcleo 1, no primeiro semestre, que é o microambiente. No máximo, a gente passa perto dele quando a gente vai fazer a análise SWOT. Mas a gente não entra muito a fundo nesse microambiente, que aí seriam os concorrentes, os fornecedores. Então, o macroambiente é essa coisa que assim é mais distante da empresa, só que a gente tem que chegar no meio termo, para não ser muito distante. Vamos supor, eu sou uma empresa, vocês são, eu não lembro qual é o projeto de vocês, me ajuda aí. Agora de cabeça assim, qual é o tema? Do público plus size, professor. Do plus size, beleza. Vamos supor, vocês estão trabalhando com plus size. Aí chega no ambiente sociocultural, vocês colocam lá assim, não estou falando que é o caso, só para dar um exemplo, tá? Aí vocês colocam, aumentou o número de pessoas que estão deixando de ter filho e estão tendo pets. Cara, é ambiente externo? É ambiente externo. Só que não faz o menor sentido para a análise de vocês, né? Que vocês estão trabalhando com plus size. Então a gente tem que tomar cuidado para se afastar o suficiente para fazer a análise correta, mas para não correr o risco de analisar coisas que não tem nada a ver com vocês. No ambiente tecnológico, voltando aqui, vocês trazem a questão da tecnologia, mas vocês não especificam qual a tecnologia. Tecnologia é gigantesco. Né? Então, tecnologia pode ser celular, pode ser panela elétrica, pode ser bisturi, pode ser, sei lá, um monte de coisa. Então, tem que especificar um pouco melhor. Aí, como vocês vão trabalhar com o pessoal plus size, e vocês sabem que tem diversos materiais que vocês vão precisar usar, diversos equipamentos que vocês vão precisar usar, vocês podem, inclusive, pesquisar se já existe alguma adaptação desses materiais para pessoas que estão acima do peso. E aí isso entraria aqui no ambiente tecnológico. Tá? São coisas que têm a ver com vocês. Aqui eu acho que ficou muito vago o ambiente tecnológico. Não dá para saber exatamente o que é. E aí vocês colocam, olha só, podemos ter a tecnologia ao nosso favor a todo momento, na hora de organizar e estruturar nossos processos, controlar o financeiro, planejar ações de marketing. Gente, isso não está errado.
o que vocês estão falando, só que não faz parte dessa análise. Porque isso aqui, vocês estão falando sempre do que a empresa pode fazer. E aí, se a empresa que pode fazer isso, não entra na análise do macroambiente. Porque o macroambiente é externo. Tá? O econômico, vocês trouxeram aqui a situação da Covid, mas tem que lembrar de trazer de onde você tirou aquela informação. Ainda mais hoje, galera, a gente vive numa era de fake news. Cada um cria uma coisa diferente, coloca na internet e diz que aquilo dali é a verdade absoluta. Então a gente tem que nos proteger colocando, esse 4,4% veio a partir da análise de um dado de um site tal. Aí pronto, o problema Ô, não é seu, o problema é do Bernardo, site. Diga, Bernardo, diga. só que a maioria dos dados que a gente apresentou, eu cheguei a colocar lá embaixo os links da onde a gente tirou. A gente deveria ter colocado, Tem por que exemplo, colocar aqui, escrevendo no texto. por exemplo, você pode falar assim, de acordo com a pesquisa realizada pelo órgão tal, publicada no site tal, a atual situação do Covid-19, o número de procura por serviço de estética cabeleireiro caiu 4,4%. Pronto, resolveu o problema, Beleza, entendeu? beleza. É só porque quando você coloca lá embaixo, você tem que botar lá embaixo também. Só que se você não coloca aqui, eu fico, porra, de onde ele tirou essa informação? E aí lá embaixo vai ter tudo junto, né? Lá são as referências, ou seja, todos os sites e artigos e livros que vocês pesquisaram tem que entrar lá. Só que aí lá no final eu não consigo saber de onde saiu cada informação, tá? Então aí precisaria ter em cada um desses. E aí olha só, aí vocês colocam assim, levando em conta esses fatores econômicos, poder de compra reduzido, aí tomar cuidado porque vocês falaram fatores econômicos, plural, mais do que um. Aí vocês colocam entre parênteses, poder de compra reduzido. Aí vocês só trazem um fator econômico. Então tem que tomar cuidado para ajustar ou um ou outro. Ou fatores econômicos e dar mais de um exemplo, ou o poder de compra, e aí não fala de fatores no plural. Né? E, novamente, falta de onde está tirando esse dado. A mesma coisa aqui, olha só. É importante também analisarmos o nível de desemprego, se o nível é crescente, ele afeta de forma negativa. Então, vocês precisam fazer essa análise. Vocês precisam olhar o nível de desemprego, mas não é colocar aqui na análise que vocês precisam fazer isso. Vocês precisam pesquisar qual é o nível de desemprego para colocar aqui. Você vai colocar, de acordo com o site do IBGE, o nível de desemprego no Brasil no ano de 2020 é tanto, que foi tantos por cento maior do que o do ano anterior. Aí show, fica uma análise boa, porque aí eu consigo ver um dado, perceber que aumentou, porque eu tenho um parâmetro do ano anterior. E aí você não vai ter nenhum problema com isso. Então, assim, o que falta no macroambiente? Vocês conectarem as fontes e trazerem os exemplos direitinho. Por quê? Em um ou outro ambiente, vocês trazem alguns exemplos, trazem um exemplo em um ou outro, em outros vocês não trazem nenhum. Então, o ideal seria que vocês trouxessem de 2 a 3 exemplos em cada ambiente. Né? De 2, 3 coisas que afetam vocês de alguma forma. No ambiente natural, eu acho que vocês aqui vocês analisaram como que a empresa afeta o ambiente natural. Ou seja, vocês colocaram aqui como que os salões de beleza podem prejudicar o meio ambiente, não sei o quê. Não é essa análise aqui. Aqui a gente tem que olhar quais fatores do ambiente natural podem prejudicar a gente. Pô, vocês vão trabalhar com produtos de beleza, de uma forma ou de outra, como vocês mesmos colocaram aqui. De repente tem um produto que usa, sei lá, manteiga de karité. Aí vocês descobrem que a planta lá, a karité, tá entrando em extinção. E aí vocês colocam no ambiente natural. A planta que dá o karité está entrando em extinção, por isso a gente precisa tomar. Nem precisa chegar a essa conclusão que eu ia falar. Por isso a gente precisa tomar cuidado para trocar os produtos e tal. Nem precisa, porque isso não entra no macroambiente. O que entra estamos percebendo que alguns dos produtos que a gente
tem como matéria-prima dos produtos que a gente usa estão entrando em extinção, como tal, tal e tal. E aí bota isso com as fontes. Acabou o problema. Né? Então, uma forte seca na região tal pode diminuir a produção de tal coisa que vai nos prejudicar. Ou, sei, tá sempre, a gente precisa olhar como que o que está de fora vai nos atingir e não como a gente pode atingir o de fora, tá? Aqui vocês erraram o olhar, vocês olharam de dentro para fora. Economizar energia, o que mais que vocês trouxeram? Coleta de lixo, isso tudo é o que a empresa pode fazer para não afetar o meio ambiente, né? Mas aqui a gente está fazendo uma análise do ambiente natural. O que significa isso? Estamos vendo quais são os fatores que estão relacionados à natureza, ao clima, ao desmatamento. Fatores que estão relacionados ao ambiente natural podem nos prejudicar ou nos beneficiar. Por exemplo, vamos supor, vocês descobrem, vem uma reportagem lá, você vê assim, caraca, descobriram uma semente lá na Amazônia que está dando um excelente resultado para crescimento de cabelo. Pô, isso é ótimo para vocês. Então vocês colocam no ambiente natural. Foi encontrada recentemente na Amazônia uma semente que vai auxiliar em tratamentos capilares. Fonte, tal. Pronto, acabou. Tá? E aí a conclusão que você tira depois, em outra análise, você vai olhar para isso e vai pensar, realmente eu posso usar isso daqui de forma positiva dentro da empresa. Ou não, tem que tomar cuidado com isso daí, que está desmatando lá, vai diminuir minha produção. Então tem algumas coisas aqui que vocês precisam revisar. Modelo ST, dúvida no macroambiente. Ficou mais claro agora o que tem que fazer, gente? Quais foram os erros ali? Ficou, professor. Tá. Eu estou passando um pouquinho rápido, mas vocês me param qualquer coisa aí. O modelo STP, deixa eu ver aqui o que eu comentei. Tinha uma coisa aqui que eu achava que estava faltando. Então aqui vocês cometeram um plágio. Vocês copiaram algumas coisas de um site. Eu até botei aqui, portal do marketing, não sei o quê. Toma cuidado, porque quando você copia e cola de um lugar, isso é considerado plágio e plágio é um crime, né? Podendo dar até cadeia, porque você não está respeitando os direitos autorais daquilo dali e tal. Então, toma cuidado com o que vocês copiem, porque pode dar um problema maior. Tá? Então, essa parte toda de conceito que vocês trouxeram do modelo STP foi plagiado. Aí vamos para a aplicação do modelo STP. Quando a gente trabalha segmentação, vocês lembram que tinham 4 tipos de segmentação diferentes? Ou não? Comentar, professor. Oi? Não entendi. Pode falar, pode falar. Mas vocês lembram desses 4 tipos de segmentação? Mais ou menos, professor, ao meu ver. Tá, então aqui eu acho que vocês precisam dar uma revisada. Por quê? Vocês têm 4 tipos de segmentação: segmentação demográfica, segmentação comportamental, segmentação psicográfica e segmentação demográfica. Então vocês precisam revisar isso. Por quê? O que é segmentação? Você vai dividir o mercado, né, todas as pessoas, em grupos diferentes. E aí você precisa ver quais são os tipos de segmentação que vocês vão usar para dividir o público. Para a partir daí você tomar uma decisão de que público que você vai efetivamente atingir. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem que ajuda. Então, quando a gente pensa em segmentação, a gente pensa em formas diferentes. Por exemplo, aqui a gente está dividindo em cores diferentes. Então tem como 4 cores diferentes para a gente dividir todo o mercado. Então a segmentação é escolher qual a divisão que eu vou fazer ou quais as divisões eu vou fazer
e como eu vou dividir. Escolhi isso daí, aí eu venho para o target. O que é o target? Eu vou escolher um desses pedaços aqui para ser o meu público-alvo. E aí pode ser que meu público-alvo seja um pedaço do círculo azul com um pedaço do círculo vermelho com um pedaço do círculo amarelo. E aí esse vai ser o meu target, o meu público-alvo. E aí depois eu vejo o meu posicionamento. O que seria o meu posicionamento? Eu ver como que eu, empresa, vou vender o meu produto ou serviço perante o mercado. Como que eu vou me diferenciar dos meus concorrentes. Então, ali na análise do modelo STP, eu acho que vocês não passaram rápido a leitura, ou não prestaram muita atenção em alguns detalhes, mas acho interessante vocês voltarem lá para revisarem isso, porque inclusive vocês vão ver isso em outras análises em outros semestres. Então isso vai ajudar vocês a darem uma revisão nisso daqui. Tá? O modelo STP não ficou legal. Na análise SWOT, a análise SWOT não ficou ruim, só que tem algumas coisas para comentar. Nas forças, vocês colocaram estrutura de trabalho. O que seria estrutura de trabalho? Vocês lembram o que vocês colocaram aqui e o que vocês queriam dizer com isso? Que a gente Eu acho. teria. Vai, Léo. Pode falar, fala aí. Não, pode falar. Eu só ia falar que estrutura de trabalho seria que a gente trabalharia com os aparelhos de ponta e que a gente teria uma estrutura muito boa, um local de trabalho muito bom, com tudo novo, com um prédio muito bem estruturado mesmo. Tá, então aí não seria estrutura de trabalho, aí poderia ser infraestrutura. Infraestrutura de qualidade. Ou infraestrutura excelente. Se bem que você já tem equipamento de alta qualidade ali, né? Eu comentaria, na verdade, até que seria a estrutura que a gente proporcionaria para os nossos funcionários também, para que eles pudessem dar o seu melhor, entendeu? Então, é porque tá vago, tá? Aí quando a gente bota aqui nas forças, não dá para entender o que é uma estrutura de trabalho, porque pode ser uma estrutura complexa de trabalho, pode ser uma estrutura de trabalho desregulamentada, assim, não tem muita regulamentação, cada um faz do jeito que quer. Estrutura de trabalho bem compartilhada, então todo mundo faz um pouco o trabalho um do outro, fazem de forma colaborativa. Então, assim, tá vago, entendeu? Precisa só especificar o que seria essa estrutura de trabalho. Por exemplo, equipamentos de alta qualidade dá para entender. Se fosse só equipamentos, não dá para saber se é equipamento bom, equipamento ruim, equipamento caro, equipamento barato, equipamento limpo, equipamento sujo, não dá para saber. Fica vago. Então, estrutura de trabalho é a mesma coisa. É só, ok, o que tem essa estrutura de trabalho que mostra que ela é uma força? Tá? Aí aqui na oportunidade, olha só, oportunidade e ameaça, lembrem-se sempre que é ambiente externo, ou seja, macroambiente. Falta de prestação do serviço mercado afora, ou seja, a concorrência não existe, né? Tá ok. Parceria com empresas em outras áreas de atuação. Quem pode fazer a parceria? Seria a gente com as empresas, no caso. Então, não seria a empresa de vocês? Então, se é a empresa de vocês, não é ambiente externo. Vocês podem fazer isso. Venda de franquias, quem pode fazer? Vocês. Então, se é vocês, não é ambiente externo. Então, é pensar o seguinte, aqui a gente tem que, por exemplo, ver lá no macroambiente o que a gente pode usar lá do macroambiente. Então, parceria com empresas em outras áreas de atuação. De repente, vocês percebem assim, existem lojas, aumentou o número de lojas com roupas plus size. Porra, então isso é uma oportunidade para mim, o aumento do número de lojas que vendem roupa plus size. Qual é a conclusão que eu tiro da ferramenta? Eu, empresa, posso fazer a parceria com empresas em outras áreas. Inclusive com o pessoal de loja que vende roupa plus size.
Então, assim, é uma coisa externa da empresa, né? Tá surgindo mais gente vendendo roupa plus size. E aí eu posso me aproveitar disso, tá? Então, a parceria é uma conclusão que você tira ao olhar para essa ferramenta. Porque se eu coloco aqui, aumentou o número de lojas que vendem roupa plus size, eu posso pensar em fazer parceria, né? Pode ser uma das minhas conclusões. Outra conclusão pode ser eu criar uma marca própria de roupa para as pessoas que gostam da minha marca, né? Já que tem bastante gente vendendo roupa plus size, por que eu não posso vender a minha? Né? Eu posso ter várias opções por conta de uma oportunidade. Então, o que vocês colocarem oportunidade como parceria, como venda de franquias, é uma oportunidade que a empresa de vocês tem. Aí, por exemplo, venda de franquias. Aí, se você for olhar, as franquias, o mercado de franquias está em expansão, tem mais gente buscando franquias para investir no negócio próprio. Isso entra aqui em oportunidade. Qual é a conclusão? Nós podemos criar uma franquia e vender a franquia. Entenderam? Fica claro para vocês isso? Peguei, professor, valeu. Tá? Aí, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui pelo chat, acho que já até entrou gente do outro grupo. Deixa eu ver, Ramon. Ramon, você é desse grupo, não é? Só para garantir aqui. Sim, sim. Beleza, eu não consigo enviar por aqui. Deixa eu ver. Tá. Faz o seguinte, me manda uma mensagem, Ramon, lá pelo Telegram que eu mando trabalho para vocês. Ou se tem algum Beleza. representante do grupo, uma pessoa do grupo entra em contato lá no Telegram que eu envio para vocês o documento. Aí tem todos os nossos comentários, os meus da Lid para vocês revisarem, tá? Beleza. Professor, Beleza. eu tenho Diga. uma dúvida sobre o trabalho do ciclo 3. Eu posso comentar ou hoje é só para Claro. revisão? Pode? Em relação ao resumo final, né, a conclusão que a gente tem que falar sobre o que a gente aprendeu no ciclo 2 e ciclo 3. Aham. É bom a gente selecionar em tópicos até para organizar ou a gente faz um texto só? A gente Cara, tinha essa dúvida. eu faria um texto só. Eu acho que dá menos dor de cabeça. Mas assim, não fica mais incrementado e melhor até para correção de vocês também. Por exemplo, a gente aprendeu marketing, feedback, dando exemplo, feedback, Aham. marketing, gestão de pessoas, aí colocar por tópico e escrever. Isso é errado ou não? Não, mas eu acho que o objetivo é ter mais uma visão mais abrangente do que. A gente não quer que você faça um resumo do que você aprendeu, mas que você tire conclusões. Professor, não entendi. Por exemplo, a gente não quer que você diga o que você aprendeu em marketing, o que você aprendeu é, em gestão de pessoas, ou em RH, enfim. O que a gente quer é que você fale, a gente desenvolveu um projeto, que esse projeto a gente aprendeu como estruturar a empresa, e aí utilizamos o modelo STP para fazer isso, o modelo do macroambiente para fazer isso. Então é contar o que vocês fecharam no semestre de conhecimento. E não precisa trazer, em marketing nós trabalhamos com o conceito de tal coisa e aprendemos isso e aquilo. É mais uma questão maior. O que você aprendeu como um todo, assim, no final do semestre, o que você tira daquilo dali para a vida de vocês que seja útil para vocês empreenderem, criarem sua própria empresa. É mais nesse sentido, assim, mais amplo, entendeu? Não precisa ser E tão professor, específico. Diga. e também a gente tem que definir o que é Canvas e qual a importância dele para as empresas. Aham. Para não se passar por esse mesmo erro aí de plágio, o Canvas é uma coisa só, entendeu? Como o STP é uma coisa só e Aham. o SWOT é uma coisa Sim. só em qualquer site, qualquer lugar do mundo. E como é que a gente faz então para não Então, parecer plágio, por exemplo? o Tem que que... falar com as nossas palavras, Exatamente. Você pode até, por exemplo, pegar porque é igual no caso, né?
Então, é igual à ideia, mas não o texto, entendeu? O plágio, o que que configura plágio? Você copiar o texto inteiro e colar. Isso é plágio. É corte e colagem, não funciona. O que que você pode fazer? Você vai ler o texto, e depois que você lê o texto, você escreve com suas palavras o que você entendeu. Não precisa ser nada muito gigante, não precisa ser nada muito elaborado, mas precisa ser seu, entendeu? Então, o que que a gente faz? Você pode fazer até assim, o autor tal disse isso, e aí o autor tal disse isso, e eu concluo isso. Pronto, acabou. De acordo com fulano, o Canvas é uma ferramenta utilizada para fazer isso, isso e aquilo. Só que não pode ser igual ao texto do cara. Você vai reescrever o que o cara escreveu. Aí depois você coloca. é, A gente o pode, tipo autor- assim, com base nos dados que fulano de tal passou, concluímos que, mais ou menos isso? Isso, isso. Você não, Tá. o que você assim, o pior erro ou assim, tem vários tipos de plágio. O pior dele é quando você copia o texto e cola, tá? Mas você pode também, qual é o ideal? Você lê um monte de autor, aí depois misturar isso tudo e colocar o que você entendeu. Só que nem sempre isso é fácil, né? Então, a ideia é que você, se você queira usar um autor ou outro, você pode usar, desde que você diga: o autor tal disse isso. Que aí você diz: não fui eu, foi ele. Eu só estou trazendo aqui a palavra dele. Aí não tem problema, entendeu? Beleza, professor. Valeu. Mas qual Se é o alguém tiver ideal? alguma dúvida Não aí, já coloca pergunta as pra ele. mesmas palavras, entendeu? Tenta trocar as palavras. A estrutura da frase traz a ideia do cara ao invés do texto do cara, Beleza, professor. tá? Enfim, não esquece de alguém do grupo me mandar mensagem lá no Telegram, que aí eu mando o trabalho para vocês darem uma revisada. Vocês não Eu mandei lá, precisam. mandei lá. Tá, eu vou demorar um pouquinho, que eu agora estou Uhum, nas reuniões tá. aqui, mas eu mando para vocês. Não esqueçam que no ciclo 3 vocês não precisam devolver essa parte do trabalho. Aqui é mais para vocês terem ideia do que precisa corrigir, tá? Mas vocês não precisam mostrar para a gente que vocês corrigiram. Isso num próximo trabalho. Todas essas ferramentas que a gente está vendo, vocês vão ver de novo depois, tá? E aí, vendo de novo, vocês já têm noção do que vocês precisam corrigir, tá bom? Beleza. Falou, Beleza. gente. Valeu, professor. Boa noite. Boa Valeu, noite.